A graça e a paz, bom dia. Vou botar o quadro aqui para aparecer na gravação. Todos com o boletim na mão. Vamos orar antes de dar início. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esse momento aqui. Obrigado porque podemos aprender um pouco mais de Ti, conhecer um pouco mais da Tua grande obra de redenção, Teu grande plano, Pai. Pai, te peço que seja um estudo guiado por Ti, somente o que o Senhor quiser será dito, será falado, Pai, e abra o entendimento das pessoas aqui para entender um pouco mais de Ti a cada estudo, Senhor. Que o objetivo seja sempre revelar a pessoa e a obra de Jesus Cristo, registrada na Bíblia, que é a Tua palavra, Pai. Te peço isso, já sabendo da Tua operação já certo, Pai, e já agradecendo em nome de Jesus. Amém. Bom, nós já tivemos não é prólogo, né? Duas introduções. Se vocês pegarem na apostilinha aí, lá no finalzinho, onde tem os slides, esses foram os slides que eu utilizei na primeira e na segunda introdução. Então, se você ver, está em cinza, mas são 4 retângulos. Prólogo, ato 1, ato 2 e epílogo. Okay? Por que está escrito assim? Por que a obra de redenção dos homens, da humanidade, está escrita dessa forma? Eu coloquei dividido dessa forma. Em prólogo, ato 1, ato 2 e epílogo. Lá na frente do seu boletim, na primeira página, eu coloquei alguns livros que estão guiando esse estudo. Okay? A versão da Bíblia que eu estou utilizando, Revista e Atualizada Bíblia de Estudo. Ok? Essa é o único que eu recomendo que vocês tenham, ao menos uma Bíblia de estudo. Porque a Bíblia de estudo tem informações valiosas. O rodapé dela, vou só mostrar para vocês aqui. Aqui. A Bíblia é assim. Ok? Quanto que vocês acham daqui? Vocês não vão enxergar, com certeza. Mas eu vou mostrar com meus dedos. Quanto que vocês acham que aqui é versículo e quanto que é nota extra? Ó, isso aqui são os versículos. Isso aqui tudo é nota extra. Olha a proporção. É de estudo mesmo. É muito legal. Quem não tem, recomendo. Porque os textos ficam até exprimidos assim na parte de cima e o restante é só anotação extra. Não é só referência cruzada, não, tá? É um estudo mesmo. E recomendo essa porque tá bem certinha, tá bem honesta. Eu gosto de um estudo da palavra de Deus honesto, onde a pessoa não tenta adivinhar as coisas. Está tudo registrado aqui, e quando tem coisas que uma linha teológica fala uma coisa, outra diz outra, essa Bíblia diz, linha tal, pensa assim, linha tal, pensa assim. Okay? É ótimo isso, porque não fica definindo coisas que não tem como se definir. Tá? Então, essa é a Bíblia de estudo que eu estou utilizando e vou utilizar até o final, e onde estão as referências, muitas delas que eu vou citar aqui. Tá? O segundo livro, ele só tem completo, tá? Em inglês, e tem a edição brasileira, que é essa aqui, que está incompleta, mas provavelmente, tá vendo com o Endorifo aqui, é um livro recente, provavelmente ele deve continuar ele, okay? Que é o Descortinar do Drama da Redenção. Tá? Nessa versão em português está incompleto. E ela é a linha guia. Por isso que está escrito no nosso boletim, tá? Prólogo, ato 1, ato 2 e epílogo. Porque é uma forma que o Scrooge, que é o autor desse livro, ele conseguiu descrever de uma forma bem legal o plano da redenção, sem ficar preso a detalhes que não se resolvem, sem ficar preso a coisas que não são de grande importância para a vida cristã, mas foca nas questões essenciais e como Cristo operou na humanidade. Isso é bem legal. Então, é o guia. A gente não vai ler 100% desse livro, é só um guia.
ok? Mas é um ótimo guia. Tá? Inclusive, dos gráficos, a grande maioria eu estou tirando daqui, ok? Óbvio que eu estou fazendo algumas alterações, mas a grande maioria está ali. E o segundo livro, o primeiro é a Bíblia, com certeza. Esse aqui é só um guia, ordenando os tópicos. O segundo livro é a Bíblia comentada do John Wesley, que essa versão aqui que eu coloquei não tem em português também. Porém, John Wesley tem várias Bíblias com os comentários dele. Se você pode achar, na internet tem, de graça. Você vai lá e bota Bíblia comentada John Wesley, que onde estão os versículos, ele vem os comentários dele. Tá? São bons, bem honestos também. E como eu coloquei aqui, não precisa adquirir todos os livros. A recomendação da Bíblia de Estudo é bem legal. Se você puder ter, tenha uma Bíblia de Estudo. Óbvio que está tudo na internet. Tudo na internet. Até a Bíblia de Estudo tem na internet. Então, se você não quiser, não puder comprar uma Bíblia dessa, você vai na internet, está de graça. Tá? A única coisa que eu não achei traduzido e completo foi realmente o Unfold Drama, esse do Drama da Redenção, que realmente não tem em português completo ainda. A editora Tesouro Aberto, sempre confundo com o Mundo Aberto, está traduzindo ainda, ok? E assim que eles derem alguma notícia, eu aviso aos irmãos. Tá? Bom, então vocês vão guardar isso aqui, ok? Provavelmente, esse é o único estudo onde eu vou entregar com essas páginas, porque já tinham mais páginas para trazer hoje, só que ia ficar gigante. Então, para não ter que ficar lotando isso aqui, fazendo um blocão, a cada boletim que eu vier ministrar EBD, vão ser outras páginas, ok? Vão ser complementos. Então você vai guardando, tá? Aqui na frente vai ter sempre um resumo, e aqui dentro vai estar o que a gente vai falar no dia. Hoje, já teriam mais slides, mas como eu fiquei devendo os gráficos iniciais, eu não coloquei. Tá? Então, temos nos slides aqui os 4. Um resumo. Temos a parte de anotações. A parte de anotações, se vocês vão abrirem aí, abrem na parte de anotações, por favor. Essa é no final, é a última página. Essa aqui, ó. Abre aí, ó. É isso, é a última. Essa é a mais importante. Vocês estão vendo por que é mais importante? Está vazia, né? Mas é mais importante que vocês vão escrever suas dúvidas. E essas dúvidas vão ser autorrespondidas. Tenho certeza absoluta, que todo mundo vai ter muitas dúvidas. Principalmente agora no início. Todo o Lindorifo conversando comigo, a gente tem. Eu vou pegar uma parte mais abrangente, mais básica desse estudo, ok? Mas quem for pensando assim à frente vai falar, ué, mas isso aqui? Ué, mas aquilo ali? Ué, mas isso aqui? E cada vez que você pensar isso, você vai anotar. Você vai anotar e você vai anotar, ok? Toda vez que a gente começa o estudo de Gênesis, a gente vai começar em Gênesis hoje, as pessoas ficam igual crianças aprendendo uma coisa nova, já quer saber, ué, mas isso e aquilo. Parece que você fez uma experiência de ciências, uma criança. Ela fica deslumbrada e quer saber por quê. E assim eu tenho certeza que vocês vão ficar, porque tem muita coisa interessante. Muita novidade, ok? Então, tem a dúvida, coloca aí. Tem a dúvida, coloca aí. Se quiser conversar comigo depois, tudo bem. A gente conversa, a gente vê algumas coisas, mas muita coisa vai ser resolvida sozinho. Tá? Quando eu estou dando aula de TI, às vezes eu estou começando, os alunos sempre são desnivelados, né? Cada um está num nível. E eu estou começando um assunto, aí o rapaz já pergunta lá de baixo. Mas eu falei, ué, mas como é que você sabe de lá de baixo se eu ainda estou aqui em cima? Ah, não, porque eu já ouvi falar. Você tem bola de cristal? Alguma coisa assim? Você adivinha? Porque, como é que você sabe de mim? Eu te falei sobre isso. Mas os alunos são desnivelados. E a gente precisa seguir uma linha. Eu tenho certeza que eu vou começar a ler algumas coisas e vocês já vão pensar, ué, mas eu já li sobre isso, sobre aquilo. Calma. Vamos igual uma turminha. Bem devagarzinho, indo passo a passo, passo a passo. E nesse passo a passo, envolve aprender o abrangente, tá? Antes do específico.
nós vamos fazer a base da pirâmide, a parte mais abrangente, quando desenham pirâmide de ensino, pirâmide de negócios, a parte mais abrangente é a base. A gente vai aqui, depois a gente vai subir, ok? Primeiro a gente vai aprender o que é dito, o que está escrito, o que está dito claramente, o que está revelado facilmente. Abrangente, vamos ter uma noção do todo, e algum dia, eu, Aran, Dorifo, Thales, enfim, quem for, vai colocar o específico, ok? Sobre os gráficos. Os gráficos, eles estão numerados os slides, tá? Tem um númerozinho pequenininho, os gráficos ali embaixo. Eles são mais para o estudo que a gente já fez. Lembra que eu falei do Antigo e Novo Testamento, o anseio e a resposta de Deus na primeira página, slide 1? O tipo e o antitipo. Okay? Tudo isso está naqueles 2 vídeos que estão no YouTube, bem detalhadinho, e agora você tem esses slides. Tá? O 2 e o 3. No 4, que o número 4 ficou apagadinho, mas é o da segunda página, o plano de redenção, da redenção do homem, é o quadro completo. Tá? Esse é o quadro completo. Está escrito aqui em cima. O plano da redenção do homem. Esse está completinho. É um guia completo que você pode usar até sozinho para estudo. Tá? Porque tem prólogo, vou usar os nomes que eu coloquei, a revelação, a preparação, a realização e a consumação. E tem os livros onde está escrito cada coisa. Então, se você quiser ver a realização, por exemplo, da obra da redenção, no nascimento, no início da Igreja de Cristo, aí você vai lá e vê, ó, realização 1, introdução no cristianismo no mundo por meio de Jesus, o Messias, Mateus a João. Ou seja, você está bem por tópicos certinho. E a consumação disso? Aí você vai lá para o epílogo 1, 2 e 3. Se você quiser ver a consumação da introdução no cristianismo, ou seja, que fim teve. Esse quadrinho vocês vão guardar para sempre também. É um dos mais importantes. É o mais importante aqui. E finalmente chegamos no prólogo. Eu vou juntar essas duas aqui. Pronto, eu ganhei mais espaço aqui no meio. Chegamos no prólogo. O prólogo são 2 quadrinhos, o 5 e o 6. O 7 também eu coloquei, nem tinha visto que eu tinha colocado 7. Ótimo. 5, 6 e 7 é o que a gente vai ver hoje, tá? O prólogo, deixa eu colocar aqui, o prólogo, que é o que a gente está vendo, a gente vai começar a ver hoje. Tá? É o que a gente vai começar a ver hoje, o prólogo. O prólogo é de Gênesis 1:1 a 11:9. Okay? Se você for lá no seu guia, no slide 4, você vai ver lá Gênesis 1:1 de 11:9. É o que a gente vai estudar a partir de agora. E se você abrir o slide 6, é o detalhado sobre o que a gente vai ver agora. Então, o 5 é o que a gente vai estudar a partir de hoje, o 6, o detalhado que a gente vai ver a partir de agora. Mas vocês deixam abertos ali, no 5 e no 6, eu vou dobrar aqui. E eu vou falar na hora que vocês precisem olhar para acompanhar. Bom, feito a introdução, a apresentação, mostrei a fonte de estudo, coloquei a forma que a gente vai estudar. Agora vamos para o começo. Bom, esse início é bem complicado, gera muitas dúvidas, é bem profundo, ok? Ela é reconhecidamente difícil por todos. Não é só pela gente, por quem está começando, eu não entendi nada, eu entendi pouco, tudo bem. É reconhecidamente difícil por qualquer um que faça um estudo honesto da palavra de Deus. É difícil para qualquer um, não tem problema, é assim mesmo. Então, como eu falei, vamos prezar pelo estudo honesto da Bíblia. Bem honesto. Só o que a gente conseguir
provar, o que conseguir demonstrar, ok? Sem conjectura, sem ideia, sem ideais que não se provam, nada. Vamos fazer um estudo bem honesto. E o meu objetivo aqui, tá? Eu até coloquei aqui na nota, ele não é falar sobre coisas históricas, científicas, cronológicas, nem questão de cosmogenia, análise da criação. Não, não é isso. Não vou falar de história, não vou falar disso. Não, não, não. O meu objetivo é somente o que é dito. Somente o que está dito. Óbvio que essas coisas também são importantes, mas são coisas mais avançadas. Geologia, cronologia, enfim. Que tempo veio o dinossauro? Que tempo veio aquele macaco? Isso é importante. Ok, mas não é o objetivo daqui. Esse não vai ser o nosso objetivo. Nosso objetivo é o que está dito. Só o que está dito já gera confusão. Então, vamos analisar com calma o que está dito. E como eu falei também, a gente tem que ver etapas avançadas depois do abrangente. Depois que todo mundo tiver craque, fera aqui, no Gênesis, na criação, do início de tudo, aí você pode começar a buscar itenzinhos menores, para você aprender mais. Deixa eu pegar aqui, isso. Ok. Gênesis 1:1, pode deixar sua Bíblia aberta aí. Vamos ficar um tempinho, Gênesis 1:1. 4 coisas chamam a atenção. Tá? Deixa eu ver se está no quadro. Está aqui. No quadro 6. No slide 6. 4 coisas chamam a atenção no Gênesis 1 a Gênesis 3. Tá? Que são, está lá no slide 6. Criação do cosmos, o advento da humanidade, a provação do homem, a tentação e a queda. Essas 4 coisas são importantíssimas. Espero que a gente chegue hoje até o advento da humanidade. Tá? Vamos ler a parte inicial. Se der, a gente chega no advento da humanidade. Se não der, não tem problema também. Okay? Bom, vamos ao início de tudo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Bom, primeira coisa que a gente tem que estudar aí, esse criou. Criou é bem importante você saber o que é esse criou. Esse criou, tá? Criou, vou botar aqui. Tá? É só atribuído a Deus. Ele, bara ou bara. Dependendo da versão que eu estudei, no original, em hebraico, a pronúncia é mais ou menos assim. Tá? Bara ou bará. Enfim, isso quer dizer criar do nada, sem matéria-prima. Você, quando cria uma estátua, você pega mármore, bronze, barro e faz. Esse verbo aqui é criar a partir do nada, e é só atribuído a Deus. Ok? Depois, daqui a pouquinho, eu vou mostrar para você onde você vai circular na sua Bíblia, onde é bará. Eu preferi o bará. A gente pode chamar de bará. Na Bíblia, aqui está escrito bara, no Scrooge está escrito bará. Onde faz? Eu vou mostrar para vocês onde estão escrito o criou de Deus, a partir do nada. Aí vocês vão circular na sua Bíblia. Daqui a pouquinho. Isso é importante, porque é atribuído a Deus criar a partir do nada. Ok? Bom, criou Deus os céus e a terra. Aí, muitas pessoas, às vezes, já ficam na dúvida. Por que tá os céus e a terra? Eu já vi versão o céu e a terra. Já vi versão americana, a palavra heaven, que seria mais ou menos, porque poderia também ser atribuída a paraíso. Assim, complicação. Simples essa explicação. Antigos hebreus não tinham a palavra cosmos. Ok? Eles não tinham a palavra cosmos. Então, eles colocaram céus e a terra. Mas isso aí é cosmos, o universo. Okay? Criou tudo. Nada existia, criou tudo. É só por causa disso. Se você pegar no original, você vai ver que tudo que é céus e terra é relacionado a cosmos. Porque eles não tinham a palavra no relativo ao grego sobre cosmos. Só isso. Só isso. Muita gente, às vezes, ele criou o céu que
o universo e a Terra, ele criou o céu e a Terra daqui que a gente tem hoje? Não. Criou tudo no início. Nesse versículo, aí, olha o interessante e profundo, o Deus não criado é apresentado criando tudo. Ninguém vê a criação de Deus aqui. Ele não é criado. Ele é, simplesmente, eu sou. Ele é apresentando, criando tudo. E esse versículo, ele é perfeito nele, inteiramente positivo, só que ele elimina, só aqui no Gênesis 1:1, elimina 6 doutrinas falsas. No mínimo, eu colocaria até mais, 5 básicas e uma que ninguém muito usa. Mas as 5 aqui que eu vou citar, muita gente coloca a doutrina falsa. Ateísmo, por exemplo, agnosticismo. Vamos usar uma por uma. Só aí, o que ele elimina? Nega a teoria da existência eterna da matéria. Por quê? No princípio, mostra que houve um princípio, um início, certo? Eles tiveram um início, eles não são eternos. Então, o universo, nós não conseguimos calcular o tempo que ele existe. Você não consegue colocar em tempo. Tá? Não quer dizer que no Gênesis 1:1 criou Deus os céus e a terra, e no 2 a terra sem forma e vazia, instantaneamente não. Pode ter milhões, bilhões de anos. Você não consegue mensurar isso desde o início. Quanto tempo levou isso aqui? Okay? Os dias eram os mesmos dias? Não dá para calcular, ok? Não dá para calcular. Porém, houve um início. Então, a matéria não existe para sempre. A matéria não é eterna. Isso que alguns cientistas colocam, como a matéria sempre existiu. Não é? Ninguém conseguiu provar até hoje. O bóson lá do Higgs não conseguiu ter sucesso. Aí tem dados para estudar durante 50 anos, enfim, não conseguiram sucesso até agora. Tá? Não conseguiram sucesso, nem para criar e nem para provar a existência eterna. Segundo ponto, nega o ateísmo. Só que você já nega o ateísmo, que diz que não há Deus. Ateu diz que não há Deus. Tá? Quem quer saber a diferença de ateu e agnóstico, ateu diz que não há Deus. Se você pegar um geólogo, um astrônomo, ele pode reivindicar, o universo existe há 100 milhões de anos. 100 milhões de anos. Tudo bem. Independente de quando tenha começado, tá? Deus estava lá. Independente de quando ele diga para você que começa, Deus estava lá. Teve o início. E ele eternamente. Então, teve o início e Deus estava lá. O ateísmo, ele cria várias coisas, conjecturas, ideias, só que ele cria vários problemas e não resolve nenhum deles. O ateu, por ateu, assim, eu sou ateu porque eu sou, para mim, não é inteligente. É simplesmente uma falta de inteligência, porque a existência de um Criador é mais do que clara para qualquer um, só se você não quiser. O ateu, ele, na verdade, ele não quer um julgamento sobre ele. Ele acha que ele pode julgar seus próprios atos, como eu já falei para vocês. Ele acha que ele é o próprio Deus dele, na verdade. O ateu avançado, aquele que estuda bastante e quer provar que não existe Deus, ele acaba chegando à conclusão que ele é o Deus dele, porque ele que julga os próprios atos. Isso cria uma série de problemas. O que é certo e o que é errado? O que é certo para quem mora aqui, para quem mora em Guiné-Bissau? O que é certo para um chinês? O que é certo para um americano? Isso gera uma série de problemas, não resolve nenhum. Ateísmo só gera problemas, não resolve nenhum. Ok? Hoje em dia, com o problema da questão dos muçulmanos radicais, está sendo muito colocado em pauta o problema de religião. O problema não é religião, o problema é o homem que deturpa até a palavra religião. O problema é o homem. Ok? Terceiro ponto que nega o politeísmo. Politeísmo, vários deuses. Se a criação fosse obra de muitos deuses, como dizem os nórdicos, os gregos, a unidade do universo deveria ser explicada. O universo é só um. Okay? Só um. Se você consegue só explicar a unidade do universo,
na hipótese, que não é hipótese para nós, que Deus é a única mente eterna, é o único ser eterno e foi ele que criou. Politeísmo não tem explicação. Aqui já no Gênesis 1:1 quebra. Mas se você quiser discutir, não vai discutir com um politeísta, você vai só falar para ele, olha, então me explica a unidade do universo. Deus te criou porque ele quis. E fez um universo, não fez vários. Ok. Ah, tá. Tem uma curiosidade aqui. Tem uma curiosidade aqui no livro que eu sublinhei para a gente ler. Deus, Elohim, tá? Essa designação plural, ela ocorre 35 vezes de Gênesis 1:1 a Gênesis 2:3. Deus plural. E mais de 2.700 vezes no Antigo Testamento. Tá? Só para curiosidade. Mas certamente essa expressão não significa deuses. Ok? Não é deuses que alguns colocam. É Deus. Deus já é nesse versículo aqui, que a gente está estudando, já é um prenúncio da trindade divina. Ok? Já é um prenúncio. Elohim aqui. Vamos lá no Gênesis 1:26. Só para você fechar aqui, que eu anotei o Gênesis 1:26. Já é um prenúncio da trindade divina, porque no Gênesis 1:26 está assim, ó. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Façamos. Deus plural. Okay? Majestosamente plural. Único e plural. Plural no sentido da palavra portuguesa, fica até meio esquisito. Porque como é que você... Um é plural. Plural é coisas muitas, não. Ele é um e se manifesta de 3 formas. Ele é um e ele é 3. As pessoas perguntam, mas como é que isso existe? Deus é um, é 3? Não entra na minha cabeça. Uma coisa é uma coisa, uma caneta é uma caneta. Aí eu sempre dou o exemplo do dado. O dado é 1, ao mesmo tempo é 6. O dado é 1, 2, 3, 4, 5, 6, dependendo da face que está virada para você, a face que está agindo para você. Mas você chama o dado de 1, 2, 3, 4, 5, 6? Ou então, o dado é um objeto de conjunto de números, você chama de dado, que é 1 e ao mesmo tempo é 6. Então fica simples. Deus é 1 ao mesmo tempo é 3. Dependendo da ação dele, você vai perceber na Bíblia a ação de cada um. E tem uma passagem na Bíblia, que eu não lembro de cabeça, que claramente você vê a operação dos 3. Da voz do céu, na pomba e Jesus Cristo. Não lembro onde é. Você lembra de cabeça? Não, né? Mas você sabe o versículo, não? Mateus 3. Mateus 3. Quem quiser depois anota para você ver a operação de cada um diferente. É um mesmo Deus, mas expresso em várias formas. Mateus 3. Depois você procura lá. Agora vamos lá para aquela questão do bara ou bará. São usadas 3 palavras, tá? Vou copiar aqui para não errar. Essa aqui é fez. Essa aqui é formou. Essa aqui é azar. Essa aqui é Mateus 3, 16 e 17. Pode anotar, Mateus 3, 16 e 17, quem quiser, porque você vê como ele é um, e ao mesmo tempo 3 em 3 expressões. Yatzar, deixa eu anotar aqui, Yatzar. Agora então, a diferença das palavras que eu falei para vocês, lembra? Criou, fez e formou. Bará, azar, yatzar, no original. Por que isso é importante? Agora você vai chegar na sua Bíblia, quem trouxe a Bíblia de papel, quem não trouxe, anota onde der, ok? E você vai circular onde tem o bará, ou bará. No princípio, criou. Circula, bará. Criou do nada. Depois no 21. Criou, pois Deus, os grandes animais marítimos. 21, bará.
Quem não tiver a Bíblia digital, anota no papelzinho, anota na parte de anotações. Depois, no 27. Criou Deus, pois o homem. O homem, vamos prestar atenção, porque tem 2 etapas aí. Tá? Esse do 27 é criou. Bará. E depois no 2, 3. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra, como o Criador fizera. Criador, eu não descobri como conjugar Criador em hebraico, mas é o Criador, o Bará, o que criou do nada. 2, 3. Todo mundo anotou? Todo mundo pegou? Alguém ficou na dúvida? Quais são os? Bará. Gênesis 1, 1, 1, 21 e 27 e 2, 3. Essa exclusivamente é referência a Deus, ok? Ato criativo distintivo sem matéria-prima pré-existente. E depois a gente tem a palavra fez e formou. Aqui não precisa circular, você não tem grande importância para a gente a diferença das duas. Mas o importante do fez e do formou é porque qualquer teoria da evolução pode ser em cima do fez e formou. Pode existir, não tem problema. Espécies se cruzam, evoluem e mudam. Okay? Mas do criou, não. Criou. Criou, está criado. Okay? Não existe, por mais que esteja em alguns livros escolares, não existe um elo de ligação de que o homem evoluiu de nada. Não tem isso. Você vai ver blog falando que tem, você vai ver revista falando que tem. Se você for um grande pesquisador, você vai ver que não tem. Ok? Ver que não tem. Consultei algumas pessoas importantes e falaram, olha, Rafael, se você quiser chegar e provar que o homem evoluiu de algo, na ciência mesmo, você ainda não consegue. Eles usam ainda o termo ainda. Eu falo nunca, porque, para mim, o Bará está muito claro. Foi criado a partir do nada. Okay? Pequenas evoluções podem existir. No fez e no formou. Entendeu? Se você for ver o Gênesis 2... Deixa eu ver... 2:7, você já vai ver que a palavra é formou. Formou o Senhor, o Deus. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. O corpo do homem foi formado do pó da terra. Matéria pré-existente, formado. Mas o espírito dele veio de Deus diretamente, criado do nada. Então, se você falar assim, mas o homem mudou um pouco a pigmentação de pele, mudou um pouco a estrutura óssea, tudo bem. O corpo do homem pode se adaptar a condições climáticas, pode se adaptar a situações. Alguém que mora na Groenlândia aguenta um frio extremo que você não aguentaria, você morreria em segundos. Primeira viagem internacional que eu fiz, eu saí do aeroporto congelando. Eu estava de casaco, congelando a ponto de querer voltar para casa. Eu falei, não é possível que isso existe. Você abre você fica congelado, duro, assim, todo. Não sabia que aquilo existia. O corpo do homem se adapta a situações e a condições. Qualquer evolução não fez e não formou. Não criou nunca. Deixa eu pegar aqui se eu não tenho mais alguma coisa. Tá. Pela palavra do seu poder, de Deus, foi criado o cosmos de ordem material, sensitiva e moral. Ok? Ele criou tudo com uma ordem sensitiva, moral e material. Quarto ponto que nega, panteísmo. Já ouviram falar sobre panteísmo? Panteísmo. Panteísmo é que Deus e a natureza são um só. Deus habita na natureza e Deus é a natureza. Nunca ouviram falar isso? Eu já ouvi falar uma pessoa falar disso uma vez. Só que falha entre distinguir mente e matéria. E Gênesis 1:1 já nega, porque tem um Criador, ele não é a natureza porque ele criou a natureza. Então, panteísmo diz que Deus e a natureza são um só. Mas, obviamente, você vê que criou Deus os céus e a terra, depois ele cria animais, depois cria vegetação, enfim. Não tem como ele ser um só. Okay? Você pode acreditar no panteísmo se você não estudar a Bíblia. E nega o agnosticismo. Ateu não acredita em Deus. O agnóstico afirma que não se pode saber se há ou não um Deus. Não pode provar. Só acredito no que eu vejo. É aquele que só acredita no que vê.
Mas esse universo, assim como o ponto 6, que é o fatalismo, não tem como ter sido obra do acaso, obra do nada. Ele está muito bem arquitetado, muito bem projetado. E esse início tem que ter um rei, tem que ter um governador. Não tem como. Você não consegue explicar sem um início. Você não consegue explicar. Como é que é isso? Se prova ou não prova? Olha, tudo foi feito. Imagina que você chega num quarto, aí tem aqueles bloquinhos de Pequeno Engenheiro. Arã, brincava com o Pequeno Engenheiro quando era pequeno, com certeza. Aí, a mãe do Arã, que eu até cheguei a conhecer, ela sai do quarto, deixou o Arã lá, tá os blocos jogados, quando volta, tá o castelinho, a obra da Casa Cruz ali, já pronta ali, feita no Pequeno Engenheiro. Aí a pessoa chega assim, olha, milagre, obra do acaso. É sério, né? É sério, tu acha que o acaso criou aquilo tudo ali, daquela ordem bonitinho? Foi o Arã que criou, o Arã que fez. O bloquinho pegou, ele colocou. O Arã não consegue fazer o bará, mas ele pegou e fez com a matéria pré-existente, com os bloquinhos do Pequeno Engenheiro. É simples que teve início. É muita loucura você dizer que não tem. O fatalismo também, que é o 6º ponto, o autor do livro colocou, só sublinho aqui para falar rápido, o fatalismo surgiu ao acaso. Tá? Mas um bom estudioso da palavra de Deus vê que a terceira palavra da Bíblia, no princípio, criou. Então houve o início. Ponto final. Ok? Vamos agora, dá para chegar no planeta Terra. A gente vai chegar até o planeta Terra, até o advento da humanidade. Vocês podem ver que o interesse da Bíblia não está no universo como um todo. Está nessa Terra. Não fala assim de outros planetas, fala daqui. Olha a importância que nós temos para o Senhor. Vamos ler Gênesis 1, 2 a 2, 3, só para ter um geral. Vamos lá. Vamos ler com calma para vocês prestarem bastante atenção, porque as dúvidas vão ser respondidas. No princípio criou Deus os céus e a terra, 1:1. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus parava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez a separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Deus pôs o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sob o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento céus. Houve tarde e manhã, segundo dia. Disse também Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. E apareça a porção seca. Ok? O aparecer não está usado nem fez, nem formou. Apareça. Já existia. A porção seca Deus chamou terra, é o juntamento das águas marés. E viu Deus que isso era bom. E Deus disse, produza a terra relva, ervas, que deem semente, e árvores frutíferas, que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas, que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. No 11, Deus colocou relva, ervas, árvores que se autorreproduzem. E no 12, não foi mais Deus que reproduziu, foi a própria terra. Já tinha um ecossistema pronto. Ok? Deus não ficou falando, você reproduz, você reproduz, você reproduz. Ele colocou a ordem, colocou a possibilidade e a terra foi se produzindo. A terra tem independência. O planeta tem independência. Okay? Ele consegue agir por si só. Okay?
A natureza, pode chamar de natureza. Ela consegue se agir por si só. Então, se o homem, eu, você, fomos lá nas calotas polares e explodir aquilo tudo, vai ter tsunami na Indonésia. Ah, por que Deus fez isso? Onde está Deus aí? Primeiro que o príncipe do mundo, tá, é o diabo. Ele está governando a terra. Segundo que a natureza por si só funciona. Aí você culpa Deus e o diabo. Foi você que fez lá aquilo lá. Foi você. Okay? O homem fez. Aí, vamos voltar. Ou seja, a natureza tem uma independência. E não é que ela se revolta, ela é natural. Ela faz o que ela consegue. O homem vai lá e destrói. Okay? Aí, cai as árvores, não tem mais oxigênio, aí abre um buraco na camada de ozônio, aí queima tudo, aí só piora. Ou seja, ela tem uma independência, mas ela é limitada. Ela não vai durar para sempre se ficar nesse ritmo. Não adianta a gente culpar Deus ou o diabo por nossas ações. No 13, houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e noite. Sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem dia e noite e fazerem separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. E houve manhã e tarde do quarto dia. Tarde e manhã do quarto dia. Diz também Deus, povoem as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou Bará, como eu falei para vocês circularem, 21, pois Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as espécies e todas as aves segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. Não criou um pequeno ser marinho, criou grandes seres marinhos. Okay? Quem quiser estudar depois sobre grandes répteis e grandes seres, você vai partir daqui. Vai partir daqui, ok? 22. Deus os abençoou dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra e se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã do quinto dia. Qualquer teoria de evolução não fez e não formou. Qualquer teoria de evolução do que foi criado do nada, mas foi criado por alguém do nada. Disse também Deus, produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Então, o processo natural de evolução da terra foi ordenado por Deus. Começou. Reproduzam, segundo a sua espécie, e vai, e vai, e vai. No 26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Olha o Deus plural. Conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Curiosamente, aí está sobre os peixes do mar. Cadê os grandes animais marinhos? Ou em algumas versões, cadê os grandes monstros marinhos? Por que ele não tem domínio sobre eles? Só estou deixando dúvidas, tá? É bem divertido esse estudo, porque você começa a despertar. Ah, então tem isso na Bíblia? Tem tudo. 27, Bará, criou Deus, pois o homem à sua imagem. Criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E Deus abençoou-lhes e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus, ainda, eis que tenho-vos dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, e isso vos será de mantimento. E todos os animais da terra, todas as aves dos céus, todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã do sexto dia. Agora já finalizando, assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera,
descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Ok. Várias dúvidas, várias lacunas. Vou responder algumas que fazem sentido ao nosso estudo. Ok? Primeiro, se você vê no capítulo 1, provavelmente são milhões de anos. Ok? É impossível você dizer a distância do tempo que se passou entre o Gênesis 1:1 e 1:2. Ninguém consegue prever isso. E todo esse cenário da criação pode ser milhões de anos. Mas, se você vê no capítulo 4, é só a vida de 2 irmãos. Só a vida de 2 irmãos. E a Bíblia narra. A importância que Deus dá à humanidade é muito superior àquilo que descreveu a própria criação do universo. Então, o nosso foco é em quem nós somos, em quem nós seremos, como nos tornamos, como nos resolvemos através de Jesus Cristo. Esse é o foco, porque é o foco dele. Senão, tinha 500 páginas aqui no Gênesis de criação do universo. Não tem. São poucas páginas e, na parte de Caim e Abel, relato gigantesco. Na vida de 2 irmãos, 2 pessoas. Olha quanto Deus amou a sua criação a ponto de detalhar essas coisas. A atenção dele não está no universo, não está quem criou isso, quem criou aquilo, cadê o diabo, onde é que ele está, cadê os demônios? Não é isso. A atenção dele está em você. E, se você pegar no Gênesis 1:2, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Depende muito da sua interpretação. Alguns dizem estava sem forma e vazia, outros dizem se tornou sem forma e vazia. Ok? Eu acredito no se tornou por causa de Isaías 45:18 e por outros versículos. Mas vamos abrir o Isaías 45:18. Isaías, vou abrir na digital aqui, 45:18. Está escrito? Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, Deus que formou a terra e a estabeleceu, não criando para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Numa versão. Em outra versão, está escrito o seguinte: porque assim diz o Senhor que criou os céus, que formou a terra, que a fez e estabeleceu, não para ser sem forma e vazia, mas para ser habitada. Então, ele não fez a terra para ser sem forma e vazia. Não foi isso que ele fez. Deus cria... Só uma pergunta simples. Deus cria algo imperfeito? Não. Se a finalidade não era essa, Deus não criou daquele jeito. Se a finalidade da terra não é, como está em Isaías, ser um caos inabitado, ela não foi criada desse jeito. Ela foi criada de outro jeito. Ok? Se você pegar... tem uma tradução que abre lá para mim Salmos 104. Salmo 104. Opa, não anotei o restante. Tá. 6. Salmo 104, 6. Tu a cobriste do abismo, como do vestido. As águas estavam sobre as montanhas. Abismo. Tem uma versão que tudo era um mar profundo, coberto de escuridão. Ou seja, a terra tornou-se como um mar profundo coberto de escuridão. O que é o mar profundo? A água até o topo. Até o topinho. Tá? Até o status. Até lá em cima. Água até o topo. E ela tornou-se. E ele fez a transformação, eu fez em cima disso. Vamos passar, vamos avançar. Ok. Tá.
Também outra curiosidade, qualquer tempo reivindicado pela geologia, estudo da Terra, você pode encontrar entre Gênesis 1:1 e 1:2. Aí você fala, mas cadê? Não tem Gênesis 1:30? Não tem, não está revelado. Mas está explicado, porque Deus criou a Terra de uma forma e de alguma outra forma ela tornou-se sem forma e vazia, como a gente já viu, já provou, ok? O que aconteceu? Não vem ao caso em nosso estudo. Não vem ao caso ao nosso estudo. Uns dizem que foi a queda do diabo, outros dizem que teve alguma outra coisa que aconteceu. Não vem ao nosso estudo. Nosso estudo é para saber a obra do Senhor Jesus em nossas vidas, ok? Como eu falei, ficam bastante dúvidas nesse estudo. Então, eu não vou nem entrar nesse mérito, porque não vale a pena agora. Terminando. Essa parte é importantíssima a gente se tocar. Agora a gente vai usar os quadrinhos dos dias. Tá. No slide 7, nós temos as obras dos dias e os 6 dias. Ok? Temos aí os dias e os 6 dias. Ok? Eu escrevi paralelismo, que consegue estar pequenininho, mas está escrito assim, paralelismo. O que é isso? Se vocês perceberem, Gênesis 1:1, 1:3, haja luz, criou a luz. Aí lá depois, ele começa e cria luzeiros. Fala, mas ele criou de novo? O que ele criou no início e agora criou de novo? Se você vê, muita coisa se repete. Muita coisa se repete. Isso aí é o paralelismo. Ok? A palavra sem forma e vazia é a chave para a estrutura do capítulo. Sem forma e vazia é a chave para a estrutura desse capítulo. O sistema hebraico de paralelismo, tá? Ele baseia no seguinte: as primeiras 3 dias que estão aqui, primeiro, segundo e terceiro, remetem sem forma. Tá? E os próximos, plenitude. E os dias se correspondem. Aí eu botei um quadrinho correspondendo o primeiro ao 4º dia, o segundo ao 5º dia e o terceiro ao 6º dia. Eles se correspondem. Tem horas que você vai ver no Gênesis 1, o macro da informação, abrangente, depois você vai ver o detalhe. É assim que funciona. Eles citam a abrangência e depois detalham. Esse é o sistema hebraico de paralelismo, que pode confundir muita gente se você simplesmente achar, Deus criou um homem 2 vezes? Deus criou o sol 2 vezes? Não. Uma vez ele fala a abrangência e depois ele detalha. Bom, vou terminar por aqui, que eu acho que já tem muita informação. Ok? Esse é o registro do que Deus disse, viu e fez. Tá? E essas informações que eu coloquei aqui não são influenciadas de forma alguma por interpretação e descoberta. Não tem como você influenciar isso. Não existe. Okay? O ser divino e a sua atividade estão registradas à vista da obra de redenção sempre dele. Ele tem um plano maior. Ok? Ele registrou, como eu falei, ele disse, viu e fez. As 3 coisas que aparecem aqui. E é lançada a fundação sobre qual toda edificação da revelação será construída. Gênesis, origem. Ok? Gênesis, a origem. Nós estudamos até a criação do cosmos. A gente parou na criação do cosmos. Então, se você pegar o seu quadrinho, tá? O quadrinho número 5, primeiro período, ok? Nós pegamos a criação do cosmos. Aí você pode, eu vou dar até um risquinho aqui. No 5, primeiro quadrinho, criação do cosmos, o que a gente estudou hoje. Outra coisa pra caramba. Para pegar isso. E foi exatamente o que está no segundo quadrinho. Eu falei que tinham 4 coisas a observar entre Gênesis 1 e 3. No quadrinho 6,
você viu a primeira coluna toda. Então, a primeira coluna já foi estudada. A primeira coluna do quadrinho 6. Ok? Irmãos, não tenham medo, dúvida. Se você entendeu pouco, se você ficou cheio de dúvida, é assim mesmo. É assim mesmo. Ok? Tem dúvida na minha cabeça, na cabeça do pastor Arana, na cabeça do Lindorifo, na cabeça de qualquer um. Inclusive, a gente conversa várias horas sobre isso. Se deixar, né? Fica. Porque é muita coisa. É muita coisa. Mas, atentem-se ao essencial, atentem-se ao básico. Se vocês quiserem algum dia estudar alguma parte mais avançada, e Deus permitir, vocês estudem com calma e com honestidade. O todo aqui é um guia para a obra de redenção. A obra da redenção de Deus na vida dos homens. Esse é o objetivo. Algumas coisas vão ficar realmente sem respostas porque não faz sentido colocar aqui. Todo mundo tem dúvida, todo mundo tem dificuldade, todo mundo vai falar assim, mas eu não peguei, não entendi isso, mas eu não entendi aquilo. Não tem problema, a gente vai resolvendo, ok? Anota as dúvidas aqui no finalzinho, é importante, ok? Eu vou olhar cada papelzinho de vocês para ver se vocês anotaram. Brincadeira, imagina, né? Não vou olhar, mas anotem, porque as dúvidas são importantíssimas. Às vezes eu me pego anotação de dúvida na minha Bíblia, alguma anotação antiga minha, eu falo, rapaz, como é que eu tinha dúvida nisso? É tão simples, mas é simples agora que eu sei. Quando você não sabe é complicado, então você anota até você descobrir, e depois quando você descobrir, você fala, entendi. E não adianta só ficar ouvindo aqui, e depois você não exercitar nada em casa. Tem que exercitar, tem que ler de novo. Você vai ler de novo e falar assim, ué, mas por que quer ver uma dúvida bem interessante? Por que está escrito, que estava até conversando com o Lindorifo, por que está escrito Deus e Senhor Deus? Por que está escrito Espírito de Deus? Aí você vai estudar. Você vai descobrir. Ok? Muitas dúvidas, as respostas são interessantíssimas e tenho certeza que para aquele que se dedica, o Senhor, o Espírito Santo de Deus vai se revelar e vai revelar a resposta individualmente, independente da sua capacidade. Basta você querer. Amém? Finalizaram?